Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre o Espírito Santo, meu melhor amigo. No último episódio eu falei sobre o propósito do Espírito Santo e nesse episódio eu quero falar sobre os dons do Espírito Santo. É claro que dons têm um significado de presentes e o Espírito Santo ele derramou dons sobre a igreja, sobre as pessoas, e uma das coisas que eu quero deixar bem claro é que nós podemos usar os dons do Espírito Santo para amar as pessoas. E eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios 12, que Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém que pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, outro, dons de curar, pelo único Espírito, e outro, poder para operar milagres. A outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. E aqui ele vai dar uma analogia sobre o corpo, ou seja, assim como a mão não é mais importante que o pé, eu preciso da mão para pegar os alimentos e preciso do pé para andar, assim são a diversidade dos dons no corpo de Cristo, nas pessoas. E aqui a gente vê palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, profecia, dons de milagres. Para que serve isso tudo? São os dons do Espírito Santo dados de forma como Ele quer para as pessoas. Contudo, eu queria que você entrasse numa reflexão comigo. Quem é o dono dos dons? O Espírito Santo. E à medida que você foi batizado no Espírito, você recebeu o Espírito Santo, você tem o dono dos dons operando em você. Então, à medida que for necessário, eu gosto que Paulo fala assim, que aquele que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Esse maior aqui, que está escrito em 1 Coríntios 14, fala sobre, no original, sobre ser mais útil. Não quer dizer que aquele que profetiza é mais importante do que o que fala em línguas, mas quer dizer que num contexto de corpo, de pessoas reunidas, aquele que profetiza ele é mais útil para o irmão porque ele está edificando a igreja. E aquele que fala em línguas, ele está se edificando. Então quer dizer que aquele que fala em línguas tem que orar para que tenha a interpretação para edificar a igreja. Porque o contexto dessa carta que Paulo está falando, ele está falando da Santa Ceia, ele está falando da reunião dos santos, de quando se reunirem. E que todo dom ele tem que ser manifestado em amor. E aqui eu queria falar sobre 3 dons. E nos próximos episódios vamos falar de outros dons. Mas sobre o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e de profecia. Eu gosto de que um profeta chamado Shaul Bolz, no livro dele sobre palavras de conhecimento, ele traz uma separação para ficar um pouco mais didática a diferença dos dons. Palavra de conhecimento é quando você se relaciona com a mente e com o coração de Deus. É quando você se relaciona com o aqui e agora e com o passado. Como por exemplo, uma vez eu estava numa igreja, numa escola ministerial, que se chama IC College. E a gente estava numa ativação profética lá e tal. E aí, eu olhei para uma menina e eu vi um cachorro. Eu vi um cachorro em visão, na minha mente mesmo. Eu vi um cachorro que parecia um labrador. E daí, eu olhei e eu vi que ela estava triste. É como se aquele cachorro tivesse morrido. E aí eu cheguei para ela e perguntei do cachorro. E ela falou que tinha um cachorro daquele. E eu falei, mas que estranho. Como é que tu tem um cachorro, mas a informação que eu tenho é que ele morreu? Ela falou, não, o meu primeiro cachorro era igual ao que eu tenho hoje, mas ele morreu. E eu fiquei muito triste. E ali começou uma conversa de Deus ministrando a ela que ele se importava e estava no dia que aquilo aconteceu. Que aquilo também fazia parte do que ele se importava. O Espírito Santo estava manifestando um dom de palavra de conhecimento para que a fé dela fosse fortalecida. Outro exemplo foi quando eu estava numa ativação profética também, falaram assim, vamos fazer um caça-tesouro. E aí você pergunta para o Espírito Santo, um nome, primeiro você pergunta se é gênero
mulher ou homem, você vai perguntando. E Deus vai mostrar imagens, Deus vai falar contigo. E aí veio na minha mente uma pessoa com uma blusa roxa e meio branca, assim, como se tivesse o roxo e o branco, como se fosse duas blusas. E o nome Carol. E era mulher, obviamente, e uma mensagem para ela. E daí, meu Deus, eu escrevi no meu bloco de notas. E quando eu estava saindo da igreja, eu olhei para uma pessoa que estava com a mesma roupa que eu vi na minha visão. E quando eu cheguei e eu falei o nome, era o nome dela. Era o nome Carol. E eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a entregar a palavra, era uma palavra sobre cura nas emoções, de que Deus ia usar ela na cura das emoções. E ela estava pensando seriamente em começar a cursar psicologia. Só que ela estava com dúvida. E ali veio uma confirmação da parte de Deus de que ela estava indo no caminho certo. Para isso que serve a palavra de conhecimento. Não é só falar o nome, CPF, RG das pessoas para que você tenha um ego inflamado, mas para que a fé seja ativada. Vamos para alguns exemplos bíblicos de palavra de conhecimento. Quando Jesus chega para Natã e ele fala assim, Natã, ainda debaixo da figueira eu te vi. E daí Natã fala, nossa, eu creio que tu és o Messias por causa disso, porque ninguém sabia que Natã estava debaixo da figueira. E aí Jesus fala sobre a vida de Natã, que ele estava debaixo da figueira e que só porque ele tinha revelado aquilo, Natã cria agora, mas ele vê coisas maiores, que eram os céus abertos e os anjos subindo e descendo, sobre a cabeça do filho do homem. Outra parte é quando Saul perde os bois, ele está atrás dos bois do pai dele. E Samuel fala onde estavam os bois e que ele ia encontrar Saul. Isso é uma palavra de conhecimento, não é algo relacionado ao futuro, mas algo sobre o presente e o passado de algo que aconteceu. É quando a mente de Deus se relaciona com a nossa mente. E aí vamos para o outro dom, que é a palavra de profecia. A profecia. Profecia significa falar inspirado por Deus para operar em algo, mas aqui diz respeito sobre o futuro. A profecia, ela diz respeito sobre o futuro, sobre criar algo. Por isso que aquele que profetiza edifica aquele que ouve, porque edificar significa construir. Quando sai da boca, algo é construído, um futuro é construído. Um exemplo é Ezequiel. Ezequiel é levado a um vale de ossos secos e o Espírito Santo fala, diga ao vale isso, e ele diz ao vale, conforme o Espírito Santo o ordenara, e o vale começa a ser criado, um exército começa a ser levantado de dentro daqueles ossos e o vento do Espírito bate ali. A palavra de profecia, ela vem para construir. Falar o defeito das pessoas, falar o pecado das pessoas não é palavra profética. A palavra profética é afirmar a identidade delas em Deus, porque só Deus pode ver quem elas são de verdade. É construir as pessoas através da profecia. E o outro dom, vou dar alguns exemplos de profecia, né? Uma vez eu estava no culto e eu olhei para uma moça e eu falei assim, olha, Deus está me dizendo que Ele vai enviar um mentor e que você não precisa se preocupar com aquilo que Ele te chamou para fazer, que você vai empreender, você vai fazer isso, isso, isso. Deus está colocando muitos projetos, mas você se vê incapaz de fazer aquilo e Ele vai te enviar um mentor. E aí quando foi na outra semana, aquela pessoa me manda mensagem não, me encontra pessoalmente e fala, olha, a tua profecia se cumpriu. Em quadro de uma semana Deus enviou um mentor. Isso é profetizar, é você inspirado por Deus falar sobre o futuro de alguém. Ou você falar sobre a identidade daquela pessoa aos olhos de Deus. E aí vamos sobre palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é quando é o mesmo dom que Daniel operava e que Salomão operava. A palavra de sabedoria, ela vem para dar destino para uma pessoa. A palavra profética fala sobre o futuro, a palavra de conhecimento fala sobre o presente e a palavra de sabedoria é o que fazer com o que eu tenho no presente para acessar aquele futuro. A palavra de sabedoria é o conselho que os reis pediam para os profetas. A palavra de sabedoria era a instrução que Davi teve sobre o tabernáculo. A palavra de sabedoria é a instrução que Moisés teve no deserto quando ele falava para onde nós iremos. E Deus fala assim, levanta o cajado, Moisés, e o mar se abriu. A palavra de sabedoria vem muito com o que eu tenho que fazer com aquilo que eu tenho nas mãos e para alcançar aquilo que Deus já falou. Então a palavra de sabedoria, ela vem para trazer sabedoria, para trazer discernimento para aquilo que eu estou fazendo. E isso tudo se resume ao quê? A ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui a gente só está mostrando e abrindo vários dons, mas tudo se resume a ouvir a voz do Espírito Santo para o nosso dia a dia. Hoje eu estava lendo no meu devocional sobre Davi e em Crônicas, eu vou até abrir aqui, porque é algo que Deus falou muito forte comigo. Aqui, ó, Crônicas 14:14, que diz assim, ó,
Não, vamos do 14 e 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 13 em diante. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho desde Gibeon até Geze. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. O que diferencia Davi das outros grandes personagens bíblicos do Antigo Testamento, o que diferencia Abraão, o que diferencia Moisés, é que eles pediam instrução para o Senhor em cada passo que eles davam. Aqui é uma palavra de sabedoria, o que ele tinha que fazer. E ele fez, e ele foi bem sucedido. Então, sobre os dons, e esses 3 dons que eu estou falando aqui, que é sobre o ministério profético, tudo se resume a você se render ao Senhor no seu dia a dia, se render à voz do Espírito Santo no dia a dia, para edificar outras pessoas, para construir algo com Deus, para você ouvir o coração de Deus e os batidos do coração de Deus. E todo dom, ele precisa ser motivado pelo perfeito amor de Deus. Eu vou falar sobre o amor de Deus depois, mas eu queria que você ficasse comigo nessa série, que nos próximos episódios vamos falar sobre os outros dons. São 9 dons do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre 3. Nós vamos falar sobre os outros e vamos dar continuidade, porque os dons, eles são acessíveis a todos aqueles que receberam o Espírito Santo, e eles operam de maneira mais útil conforme está o ambiente. Não tem como eu chegar no ambiente com a pessoa com a perna quebrada e entregar uma profecia que ela vai ser curada. O que precisa ser manifestado ali é o dom de cura. Não tem como eu chegar num lugar que está faltando comida e dizer que vai vir a comida, sendo que o que precisa ser manifestado é o dom de milagre. Então, é da maneira útil, conforme o ambiente precisa e conforme o amor é manifestado. E fica com a gente, que a gente vai continuar. Eu queria que você se inscrevesse para que você possa receber notificações, clicasse no sininho e curte e compartilha com as pessoas que vierem na sua mente, porque essa palavra vai edificar muitas pessoas. E se você tem dúvidas sobre os dons, comenta aqui alguma dúvida que eu vou responder você. E é isso.